É com muita gratidão, com muito carinho que eu convido você para ficar com a gente durante esse papo para nossa edificação, tá bom? Bom, hoje é a nossa terceira live de Mulheres Inconformadas e o tema de hoje é Em Busca da Verdadeira Identidade. E eu convidei nossa querida Andrea Faulhaber, eu acho que eu pronunciei certo, né? Que tem esse livro maravilhoso. Ela já tá aqui e eu vou chamar ela agora para começar esse papo com a gente, tá bom? Fique aqui, envie o aviãozinho aí para suas amigas para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa palavra. A gente vai deixar a live salva, mas mesmo assim vai ser muito bom ter você aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá. E como que tá na sua cidade? Tá calor? É com muita gratidão, com muito carinho que eu convido você para ficar com a gente durante esse papo para nossa edificação, tá bom? Bom, hoje é a nossa terceira live de Mulheres Inconformadas e o tema de hoje é Em Busca da Verdadeira Identidade. E eu convidei nossa querida Andrea Faulhaber, eu acho que eu pronunciei certo, né? Que tem esse livro maravilhoso. Ela já tá aqui e eu vou chamar ela agora para começar esse papo com a gente, tá bom? Fique aqui, envie o aviãozinho aí para suas amigas para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa palavra. A gente vai deixar a live salva, mas mesmo assim vai ser muito bom ter você aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá. Então, Andréia, tô aqui falando com as meninas, né, da importância desse papo nosso de hoje, que é falar sobre em busca da verdadeira identidade. A gente hoje vai conversar um pouco sobre a importância, né, da gente se descobrir em Jesus, da gente se encontrar em Deus e saber também qual é o nosso propósito aqui nessa terra, que todos nós temos, né? É verdade. Ah, eu estou tentando de tudo aqui. Vou tentar pôr outra rede aqui para não ficar travando, eu te ouvir melhor. Só um minutinho. Tá jóia, tá jóia. Só um segundinho. Tá jóia. Meninas, enquanto isso, eu já vou fazendo a indicação. Como eu estou na câmera frontal, aqui vai ficar diferente, mas o texto, o título desse livro é Volte ao Lar Antes que Termine o Dia. Quem me conhece sabe que eu não sou de muita leitura. O meu tempo para leitura eu sempre devolvo na palavra, né? Mas esse ano eu fiz um compromisso de começar a ler também outros livros, né? E esse vai ser o primeiro livro do ano. Eu estou aqui mais ou menos nesse lugar. Vamos lá, página 53. E eu estou sendo muito edificada com esse livro. Muito mesmo, para a glória de Deus. A gente sabe que é muito bom ouvir pessoas que têm recebido uma porção do Espírito Santo para transmitir para a gente. E esse livro é uma recomendação que eu faço muito para vocês. Volte ao lar antes que termine o dia. Inclusive, ele está na promoção no IG da Andrea, né? Volte ao lar, você vai comprar ele por 50% de desconto. Muito, muito em conta, gente. E eu te garanto que vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer nesse ano na sua vida. E é o tipo do investimento que não é só para você, sabe? Que é para o seu lar, para sua família, para todo mundo que está aí. Então, vale a pena conhecer. Bom, vamos dar uma introdução aqui para todas vocês do que a gente tem no coração para dividir com vocês, tá bom? A Alexandra está dizendo que já leu e que foi um divisor de águas. Eu concordo. De fato, é um divisor de águas. É onde a gente chega e realmente diz, Senhor, eu quero mudar. Olha, o nome do livro é Volte ao Lar Antes que Termine o Dia, tá bom? É um livro maravilhoso. E ele é bem prático de ler, muito fácil e não é tão grande, gente, para quem não tem o hábito da leitura com tanta frequência, né? Meninas, eu preciso saber, meu áudio tá legal e a câmera tá legal? Eu tô aguardando a Andrea de novo pra gente poder chamar ela, tá bom? Tá tendo, por certo, algum imprevisto lá na internet dela, mas a gente sabe que isso é muito comum, né, gente? A gente sabe que isso é bem comum, que não depende só da gente, mas depende também da questão da tecnologia. Tá joia o áudio e a iluminação? Tá bom, então vamos lá. Romanos capítulo 12, no verso 2, nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento,
para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está nos chamando para uma transformação interior, onde não há mais espaços para conformidade. Ah, eu estou conformada, o meu casamento realmente é assim, eu estou conformada com a minha... É com muita gratidão, com muito carinho que eu convido você para ficar com a gente durante esse papo, para nossa edificação, tá bom? Bom, hoje é a nossa terceira live de Mulheres Inconformadas e o tema de hoje é Em Busca da Verdadeira Identidade. E eu convidei nossa querida Andrea Faulhaber, eu acho que eu pronunciei certo, né? Que tem esse livro maravilhoso. Ela já tá aqui e eu vou chamar ela agora para começar esse papo com a gente, tá bom? Fique aqui, envie o aviãozinho aí para suas amigas para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa palavra. A gente vai deixar a live salva, mas mesmo assim vai ser muito bom ter você aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá. Então, Andréia, estou aqui falando com as meninas, né, da importância desse papo nosso de hoje, que é falar sobre em busca da verdadeira identidade. A gente hoje vai conversar um pouco sobre a importância, né, da gente se descobrir em Jesus, da gente se encontrar em Deus e saber também qual é o nosso propósito aqui nessa terra, que todos nós temos, né? Uhum. É verdade. Ah, eu estou tentando de tudo aqui. Vou tentar com outra rede aqui para não ficar travando. Eu te ouvir melhor. Só um minutinho. Tá jóia, tá jóia. Só um segundinho. Tá jóia. Meninas, enquanto isso, eu já vou fazendo a indicação. Como eu estou na câmera frontal, aqui vai ficar diferente. Mas o título desse livro é Volte ao Lar Antes que Termine o Dia. Quem me conhece sabe que eu não sou de muita leitura. O meu tempo para leitura eu sempre devolvo na palavra, né? Mas esse ano eu fiz um compromisso de começar a ler também outros livros, né? E esse vai ser o primeiro livro do ano. Eu estou aqui mais ou menos nesse lugar. Vamos lá, página 53. E eu estou sendo muito edificada com esse livro. Muito mesmo, para a glória de Deus. A gente sabe que é muito bom ouvir pessoas que têm recebido uma porção do Espírito Santo para transmitir para a gente. E esse livro é uma recomendação que eu faço muito para vocês. Volte ao lar antes que termine o dia. Inclusive, ele está na promoção no IG da Andrea, né? Volte ao lar, você vai comprar ele por 50% de desconto. Muito, muito em conta, gente. E eu te garanto que vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer nesse ano na sua vida. E é o tipo do investimento que não é só para você, sabe? Que é para o seu lar, para sua família, para todo mundo que está aí. Então, vale a pena conhecer. Bom, meninas, eu preciso saber, meu áudio tá legal e a câmera tá legal? Eu tô aguardando a Andrea de novo para a gente poder chamar ela, tá bom? Tá tendo, por certo, algum imprevisto lá na internet dela, mas a gente sabe que isso é muito comum, né, gente? A gente sabe que isso é bem comum, que não depende só da gente, mas depende também da questão da tecnologia. Tá joia o áudio e a iluminação? Tá bom, então vamos lá. Romanos capítulo 12, no verso 2, nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está nos chamando para uma transformação interior, onde não há mais espaços para conformidade. Ah, eu estou conformada, o meu casamento realmente é assim, eu estou conformada com a minha... Está travando, meninas? Então, eu vou começar de novo, tá bom? Tá travando? Eu preciso do joia. Por favor, se estiver travando, deixa um joia aí para eu poder me atualizar aqui, ok? Está assim, está ótimo, está bom. Algumas dizem que está travando. Aqui está travando, aqui está legal, aqui está ótimo. Talvez seja a internet do lado daí também, né? Monique, seja bem-vinda, querida. Que nosso tempo aqui seja muito bom. Não, não está travando.
para mim tá ótimo, então vamos seguir, tá bom? Vamos seguir até a gente conseguir conectar com a Andréia, tá bom? Então, como eu falava para vocês, a questão do conformismo é uma coisa muito séria, gente. Porque a gente se conforma com muitas coisas, né? A gente se conforma com o clima, a gente se conforma com o emprego, a gente se conforma até mesmo com coisas ruins. Mas Jesus tem nos chamado para transformação. Transformação de quê? Primeiro, do pensamento. Primeiro é o nosso pensamento. Daí por diante, a gente vai conseguir mudar a atitude. Se você quiser fazer uma dieta e você não mudar primeiro a sua mente, você não vai conseguir. Então, é importante que a gente mude o nosso pensamento para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos de volta? Estamos de volta. Tá travando um pouquinho, eu mudei de lugar. Fiquei com medo de ser o lugar onde eu estava. E aí, mudei para cá para conseguir pegar um sinal melhor. Estão conseguindo ver? Tá travando quando eu falo? Tô não, vendo não aí. tá não. Tá não? Tá joia, tô te vendo, tá legal. Tá legal o áudio daí, meninas? Vai deixar no joia pra gente, tá bom? Letícia, bem-vinda, Cássia. Então, hoje a gente tem esse papo gostoso, né? Sobre a nossa identidade em Jesus, quem nós realmente fomos feitos para ser e o que nós fomos feitos para ser. Que a gente não se conforme, né? Com os rótulos que o mundo tem colocado, às vezes com pensamentos que a gente mesmo tem obtido a respeito de nós mesmas, mas que nós possamos nos conhecer em Cristo e sermos edificadas nele. Bom, Andréia, eu vou abrir para você agora se apresentar e trazer para a gente aquilo que você tem crescido no Senhor, que você tem conhecido e transmitido para todos nós, tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Gente, é um prazer estar aqui, né, falar desse assunto. Na verdade, assim, é o assunto que a gente está vivendo no mundo agora, né? As pessoas, elas estão com muita dúvida. E é incrível que não são apenas pessoas muito jovens que estão com dúvida. Pessoas que muitas vezes têm uma caminhada, já estão assim, com seus filhos grandes, e às vezes a pessoa começa a se questionar a respeito de fé, a respeito de suas próprias escolhas, a respeito de profissão. E nunca no mundo eu acho que houve tanta dúvida, né, a respeito de para onde correr, para onde ir. E a gente tem a palavra de Deus que não muda, que é perene, que é definitiva, né? E ela que baliza, ela que é o nosso caminho, ela que nos mostra por onde a gente deve andar, né? Eu tive um encontro específico nessa área, né, das escolhas, né, de para que lado ir, que forma eu deveria escolher para a minha vida, porque hoje, olha, existe uma pesquisa, Flávia, feita em Cambridge, que mostra o seguinte, que os padrões que nós vemos, né, mostrando opções o dia todo, eles ensinam para o nosso cérebro que quando você não escolhe alguma coisa é uma perda. Quem já assistiu o Dilema das Redes e outros documentários a respeito disso, consegue compreender bem o que eu estou falando. Acaba que você fica com culpa porque você não escolheu alguma coisa que todo mundo está escolhendo, ou algo que os seus vizinhos escolheram, e você acaba sem saber qual é o seu formato, qual é o desenho. E aí a palavra que eu tenho para a gente começar essa noite é que o seu original está guardado. Deus Amém. guardou o desenho original da sua história como um todo. A pretensão, certo? O plano dele, que é mais forte, que é melhor, que é precioso, que é bom, perfeito e agradável, está guardado nele. E se você que está nos assistindo agora à noite, Salete, amiga querida, quantas amigas maravilhosas nós temos aqui com a gente hoje, né? O plano original do Senhor para nós está guardado.
Não Amém. existe essa dúvida que paira sobre nós, gente, essa dúvida que às vezes paira sobre a nossa sociedade, né? Sobre homens e mulheres da nossa sociedade. Ah, será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Será que eu devo mudar para algum lugar? No coração de Deus, gente, essa dúvida, ela não existe. Certo? A gente fala assim, mas será que Deus pode mudar seus planos? Sim, o coração de Deus se inclina às orações dos homens, mas ele é soberano. Amém. Ele tem um É desenho verdade. perfeito para a terra, para a natureza, para as estrelas. E por mais que você faça uma mudança, o curso do desenho daquilo que Deus planejou é um curso definido e é definitivo. Gente, isso é tão bom. É É tão verdade. bom quando você sai daquela história de eu estou procurando o meu formato, né? Quem aí já encontrou a pessoa amada sabe disso. Como é ruim quando você conhece uma pessoa, não é, conhece outra, É, não é, a outra te faz uma proposta, você fica na dúvida. Então você encontrou a pessoa de Deus para sua vida. É uma quietude. Assim é amém. a gente encontrar a nossa identidade em Deus, certo? E é sobre isso que a gente quer falar com vocês nessa noite, né, Flávio? Exatamente. Sobre essa identidade que está escondida em Cristo e só Ele pode nos mostrar. Hoje eu estava pensando, quando a gente tem algum objeto, né, um vaso que um oleiro faz, o vaso por si mesmo, ele não tem essa capacidade, né, Andréia, de saber o que ele é e Isso. qual é a sua função. Ele só vai se descobrir a partir do momento que o oleiro começar a encher ele de água, colocar flores, ou então colocar algo muito importante nele. A partir desse momento, ele vai se descobrir e saber qual é o seu propósito e por que ele foi formado e para quê. Assim somos nós. Deus é o soberano criador e a gente só vai se encontrar e saber qual é a nossa utilidade, a nossa missão, quem somos, se a gente estiver perto dele. Ele tem um manual perfeito para gente. Sim, exatamente. Olha, gente, essa semana Deus me trouxe assim, algo tão incrível ao coração. Eu ouvi no meu coração o Espírito Santo me dizer que as pessoas hoje, elas não param, não no sentido do movimento da rua e etc. Mas é aquele parar, eu paro para comer e somente para comer. Eu paro Isso. porque está chovendo, então eu paro e vou prestar atenção ali naquela chuva, certo? Eu paro nem no momento de oração, as pessoas estão exercitando essa pausa. Então, uma vez que a gente não pare, como a Flávia acabou de dizer, em Cristo que está a nossa identidade, nós não temos como ouvir que identidade é essa, certo? Então, a primeira coisa que eu queria falar nessa noite, né, que parece óbvio, mas não é, porque observe como é quando você está assistindo televisão com a sua família. Ah, eu estou assistindo uma série com a minha família, ou um filme, a sua mente para o filme. Você deixa de lado o celular bem longe de você. Você deixa de pensar nos intervalos do filme, nas muitas coisas que você precisa fazer amanhã ou daqui a pouco. Por que essas perguntas, gente? Porque a gente precisa exercitar a pausa e começar a dizer assim: Espírito Santo, eu não quero esse agito para minha vida, eu quero a tua presença. E a presença do Espírito Santo, a primeira coisa que vai fazer é nos chamar à calma, certo? A pausa. É claro que tem momentos que ele vai nos levar a fazer uma opção de coisas e agir, atuar por intermédio, por vontade de Deus. Porém, o que eu queria dizer para vocês é: o Espírito Santo chamou Jesus, Filho de Deus, para o deserto. O Espírito Santo chamou Jesus a entrar num barco e ir para longe da multidão. O Espírito Santo chamou Jesus na véspera do dia em que ele seria crucificado para o jardim. Então, assim, e a nós? Né? A primeira coisa que pesa lá no Éden é que o homem não compareceu ao encontro com Deus, que era o seu encontro de pausa, tá, gente? O encontro com Deus era o happy hour de Adão. Adão e Eva, toda tarde eles paravam para conversar, escutar, contar, falar das novidades, dos sonhos, das ideias.
acontece que ele não foi esse encontro, certo? Tenho muitos motivos para isso, mas o que eu queria dizer para você, mulher que está ouvindo a gente agora, né? Nesse mundo, nesse universo de situações que parecem que estão te empurrando sempre para uma perda. Ah, eu tinha 5 sapatos para escolher, mas eu pude escolher só um, logo é uma perda. Convença-se de que não é, certo? A vontade de Deus para sua vida nunca vai ser o excesso. O excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de livro, o excesso de compromisso, o excesso até de pessoas, ele vai te proporcionar encontros com pessoas. Observe que nos relatos da Bíblia de milagres, de situações que Jesus está vivendo, ele sempre está se encontrando com uma ou duas pessoas e conversando com elas. E quando ele se encontra com a multidão está calada ouvindo. Você não vê Jesus enlouquecido, porque Zaqueu está na árvore, porque a mulher tá... Não, ele tem um encontro específico com a mulher à beira do poço, um encontro específico com Nicodemos, um encontro específico com Zaqueu, e todos marcados por um tempo de diálogo. Existe um jantar na casa de Zaqueu. Existe um tempo separado para Nicodemos. Existe um momento específico para aquele jovem rico que vai conversar com Jesus. Então, assim, a minha pergunta para você vamos lá para a coisa difícil de fazer, né? Que é o nosso confronto, né, conosco. Para o encontro dessa identidade, essa identidade que você quer tanto achar em Deus, a respeito de trabalho, a respeito de outras coisas, e eu vou te dizer uma coisa muito interessante, um pouco dolorida também. No momento que você encontra a sua identidade em Deus, parece que na hora a sua mente até esquece que trabalho que eu queria mesmo, que livro que eu queria mesmo, de tão incrível que é esse encontro, começa a acontecer esse encontro na nossa vida, e a gente começa, ou não é, Flávia, a esquecer um pouco daquela lista que a gente tinha. Que lista mesmo que eu tinha? Porque Deus começa a mostrar outras verdades, né? Então a pergunta é, você tem parado é parar mesmo, para chorar com Deus, para falar com Ele, para deixar essa carga gigante que você sai carregando aos pés da cruz diariamente, no momento de intimidade com Ele, porque a sua identidade está aí, certo? Homem, mulher que estão aqui conosco, a sua identidade, querido, está em parar e escutar o que Deus está falando. E Deus, como eu disse agora há pouco, ele não vai competir com as outras vozes, ele não vai competir. Deus não vai fazer isso, tá? Ah, mas eu tô com um monte de coisa na minha cabeça. O nosso grau de liberdade, aquele que ele nos deu, é tão grande que ele espera que você compreenda, tá? Que quando você observa, por exemplo, a natureza, né? Eu e a Flávia, a gente curte muito ver a natureza, a gente ama ver o movimento dos animais, das plantas. Então, observa a natureza. A natureza não deixa nem mesmo os seus filhotes competirem com a voz de Deus. Se a voz do trovão, se a voz de parar, todo mundo vai ter que parar. Os filhotes vão parar, as aves vão parar, certo? Todo mundo vai correr para o ninho. E não tem encontro com hora marcada com um bando de bichinho na floresta que vai impedir de todo mundo correr para sua toca na hora da chuva. Certo? A hora de cantar é a hora de cantar. A hora de voar é a hora de voar. Não se compete com a voz de Deus. E nós, homens, nós temos uma mania de inserir uma porção de coisas. E aí, o que a gente faz, gente? Jesus diz que ele é a porta. Ele é a porta e também que ele vai estar ali para ser esse caminho para você, certo? Só que a gente entulha a entrada entre a gente e a porta. A gente entulha com uma porção de coisas, de situações, de ansiedade, de medo, de vontade, de desejo, né? Então, Flávia, nessa noite em que a gente fala, gente, sobre identidade, sobre não tomarmos a forma desse mundo, a primeira coisa, pare você mesmo. O salmista ele diz que ele conversou com ele mesmo para guardar os mandamentos.
E ele diz para o coração dele, que o coração dele precisa, é uma conversa dele com ele mesmo. Então, comece a frear a sua própria vontade. Diga para você mesmo, para você mesma, sabe? Flávia, Cristina, Neu, Joana, Paula, para agora para ouvir a Deus, sabe? Para o seu tempo para ouvir a Deus. Ah, mas e se eu sou muito ocupada, se eu estou no meu trabalho? Olha, ninguém vai te impedir de ter alguns minutos no banheiro. Seus filhos não vão te impedir se você der um brinquedo, um lápis de cor e disser, filhos, um minutinho que a mamãe já volta. E tenha esse tempo. A sua identidade está aí. E você vai pôr muitos bloqueadores entre você e a vontade de Deus enquanto você não parar para escutar, certo? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu queria falar, Flávia, que é super importante no encontro dessa identidade e da gente não tomar a forma desse mundo, certo? Eu até conversei isso com a Flávia, tá? Mas eu preciso lutar contra os ismos desse mundo, contra as ideologias, contra as coisas que eu vejo na TV. E aí eu vou dizer para você que a luta não é sua, certo? Nós não lutamos contra a carne, nem o sangue. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que você luta, certo? A nossa luta é uma guerra espiritual. E não tem como lutar guerra espiritual se a gente não estiver preparado espiritualmente, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abra mão das coisas deste mundo. Parece esquisito dizer que a gente vai ter ET ou coisa parecida, mas não é isso, gente. Olha para a Flávia, gente. Quem está olhando aí o quadradinho de cima, olha que mulher linda. Aí lá vai a Flávia, suponhamos, se comparar com mulheres que ela viu num programa de TV mundano, com valores rasos, ela vai estar tomando o caminho errado. Então, o que eu queria te dizer hoje é, comece a pegar aquele conjunto de coisas de TV, de internet, de publicações e pedir ao Espírito Santo qual é o filtro daquilo. Até que momento eu devo ver? Em que momento eu devo parar a rolagem, certo? E em que momento eu tenho que estar 100% presente, né? Eu tenho um testemunho bonito para dar sobre isso, né? Que há uns anos atrás, eu posso dizer talvez uma década, 2 décadas, eu fiz um propósito com Deus e disse ao Senhor, Senhor, eu quero estar 100% presente. Eu quero estar 100% presente. Comecei a orar a Deus e trabalhar a respeito disso com muita firmeza. Era uma coisa que o meu coração já me chamava o tempo todo para isso. Só que, gente, quando eu comecei a vivenciar isso e de lá para cá eu andei um bom caminho com o Senhor, a minha dificuldade hoje, gente, é não estar presente. Eu não consigo, se a Flávia estiver aqui comigo e ela me perguntar agora, Andréia, mês que vem, as lives que você tem agendadas, ela vai encontrar uma pessoa completamente travada, porque eu vou virar para ela e falar, Flávia, eu não vou conseguir falar sobre isso com você agora, a gente vai ter que sentar na frente da agenda, eu vou olhar com calma e a gente vai conversar, certo? Então, assim, Deus conseguiu trabalhar isso na minha vida. Deus, ele é o poder. Só que eu abri no meu coração um canal para esse poder, para me trazer para o presente. De maneira que hoje, a minha maior dificuldade é estar, não é ao lado de pessoas, mas assim, ao lado de atitudes que o tempo inteiro estão me perguntando sobre o amanhã, né? Então, quando você estiver presente, na hora que você conseguir parar e afastar esse monte de vozes, esse coalho, eu chamo de coalho, esse coalho de vozes tira de cima do leito, é como se a água viva que flui do reino de Deus, você tivesse permitido que na superfície dela, nesse leito, que tem que ser cristalino, tem um coalho de coisas boiando que não era para estar ali. É preciso a gente afastar e conseguir estar no presente para que a nossa identidade venha a emergir dali e Deus comece a falar com você. Aí, gente, eu vou dizer mesmo,
É como se fosse uma cachoeira. Se prepara para nadar de braçada. Porque quando você fizer isso, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você assim, Flávia, Márcia, Cristina, vai tomar esse banho de chuva agora. Não perca o banho de chuva com seus meninos. Daqui a pouco, o que você pensava que não ia dar tempo, o Espírito Santo vai mandar uma pessoa desmarcar o compromisso que tinha naquele minuto. Daqui a pouco, o dinheiro que você achava que não ia dar, vai dar, ainda vai sobrar para um diazinho, para passear no parque ou alguma coisa assim. É isso que o Senhor vai fazer. É isso que Ele vai fazer. Se prepare para isso. Quero ouvir a Flávia. Falo demais. Eu tô bom te ouvir. Gente, essa palavra, eu não sei se ela tá chegando no coração de vocês, mas parece que o papo é meu e da Andréia. Andréia, parar tem sido muito difícil. Sim, eu tenho me cobrado muito, muito, muito por isso, sabe? Parar. Eu sou uma mulher muito agitada, muito rápida, tudo que eu faço é muito rápido. E eu tenho tentado desacelerar, mas é uma luta diária. E estar presente também é um desafio bem grande para mim. Mas o Senhor tem me ensinado, Ele é muito paciencioso, Andréia. Ele é muito paciencioso. É verdade. Ele tem sussurrado, Flávia, silêncio. Flávia, fica calma, eu vou falar com você. E é igual você falou, né? Se a gente não desligar, a gente não escuta a voz do Senhor. Porque Ele é um Deus de sussurro, né? Quando Elias estava na caverna, veio o terremoto, veio a tempestade, vieram muitas forças da natureza, muito gigantes e fortes, né? E Deus não estava em nenhuma delas. Deus estava na brisa suave. Então, Ele é um Deus de calmaria, de paz, e a gente quer muito absorver e viver isso, né? Porque o mundo tem falado que a gente só é boa se a gente for rápida, se a gente produzir muito, se a gente fizer muita coisa ao mesmo tempo. E isso, mesmo que a gente pense que é errado, às vezes fica entranhado na nossa mente. E só o Espírito Santo de Deus para trazer de volta a identidade real, que é a calmaria do Espírito Santo, a voz doce do Senhor, e estar presente, como você falou. Está sendo muito rica essa palavra. Olha, a Samantha está dizendo aqui que é uma luta, né, para a gente praticar atenção plena todo dia. Olha, exatamente, Samantha, essa atenção plena, primeiro eu queria desbancar aqui com a gente. Olha aí, bolsas, mulheres valorosas, como é que a gente para? Quem tem que dar ordem é você, ok? Amém. Ok? Nesse sentido, a autoridade de Deus, e é isso que é ser empoderada, gente, receber poder de Deus para dizer aos nossos filhos, filhos, nós não vamos fazer 5 coisas, nós vamos colorir esse desenho, ok? Eu não vou para a cozinha fazer arroz, feijão, salada, carne, isso e aquilo. Eu vou escolher 2 pratos que tem um nutriente que é preciso, certo? Uma salada ali com a proteína, um arrozinho, uma galinhada para acompanhar, que já tem tudo dentro também. Se eu não consigo, tá, fazer, porque às vezes a gente se cobra esse muito, e não é a questão do muito, tá? A gente tem aprendido isso aí, gente, com tantas pessoas. Nós temos uma rede de gente que nos ajuda. Nós temos minimalistas para nos ajudarem hoje, no tempo que a gente está vivendo, certo? Nós temos aí as pessoas que trabalham com imagem e estilo. O que elas ensinam para a gente? Qualidade, não quantidade. Não tenha um monte de coisas. Tenha as coisas que vão te ajudar no cotidiano, a você ser prática, você se sentir melhor. Então, a primeira dica que eu tenho é essa, tá? A nossa querida aí que perguntou pra gente agora, né? Bolsas Mulheres Valorosas, como parar? Começa a diminuir quantidade e começa a optar por qualidade, tá? Se vai ter a qualidade de um encontro virtual com os irmãos da igreja e do seu pequeno grupo, não, mas agora eu tenho que ir na live sobre isso, no vídeo sobre teologia, eu tenho que ouvir isso, eu tenho que ler 5 livros, eu tenho que ler um livro enorme que está na minha cabeceira. Comece a colocar um prazo maior de tempo e as coisas por qualidade e não por quantidade, certo?
Então, vamos colocar assim: você tem na sua casa uma mesinha onde você faz a refeição, um balcãozinho onde você faz a refeição com a sua família, ok? Não, você não precisa de milhares de kits. Ah, eu tenho 50 kits de mesa posta. Você vai enlouquecer se você não for uma meseira, porque se você é uma meseira, trabalha com isso ou coisa parecida, talvez não te pese administrar, ok? Então é melhor você ter assim 2, 3 kits que as cores se comunicam, certo? E você pode guardar os outros para o Natal ou para outra coisa, ou oferecer para uma cunhada, para uma vizinha, para uma irmã, certo? E ficar com aquilo que no dia a dia você vai pegar e você vai fazer com amor. Ah, André, no lanche da tarde, olha, o que é que você faz com muito amor que faz sua família suspirar? É o bolinho de polvilho? Assim, é o bolo de liquidificador de milho. Faça apenas isso e o café. Para que você consiga olhar no rosto de quem está na sua frente e ouvir aquela hora que a pessoa falar: que delícia, que gostoso esse café, sabe? Porque às vezes, Flávia, o que a gente faz? A gente bota ali o leite, o café passado na cafeteira correndo, a gente inventa um cappuccino e mistura, a gente inventa tanta coisa. Então, se a gente puder deixar essa quantidade de invenção, de veia criativa para os dias em que nós podemos fazer isso, é uma semana livre, de folga em casa, então eu vou fazer uma quantidade maior de coisas. É o dia da minha atividade com Deus, da minha caminhada e de outras coisas, eu vou reduzir um pouco isso, certo? Outra coisa, aglutine, respondendo ainda o Bolsas Mulheres Valorosas, aglutine coisas. Como assim, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma leitura bíblica com os meus filhos e meu marido toda noite. A gente ilustra a Bíblia, lê, conta histórias, relembra coisas e tal. Tem noite que não vai dar para ter a leitura bíblica e o jantar na mesa. Então eu vou ler a Bíblia enquanto a gente come alguma coisa. Um caldo, um cachorro quente. Nós estamos fazendo 2 coisas simples e estamos compartilhando um momento de profundidade. Então a gente para de multiplicar as atividades por um monte, certo? Ah, Andréia, mas eu quero caminhar, mas eu não estou achando tempo para orar. É simples. Coloca um louvor aqui no seu ouvido, vai andar aí ao redor da sua quadra e vai falando com Deus, Senhor Jesus. Então, aqui minhas parentas, Senhor, que só estão me dando dor de cabeça, Jesus. Espírito Santo, visita essas pessoas, Senhor. Abre as portas de emprego para fulano. Então, você já cumpriu aquela meta específica, certo? E isso vai te dar tempo livre. Incrível, mas vai dar tempo livre para você, quando você simplificar, certo? E é isso, a gente precisa qualificar a nossa vida. Diminuir o quantas mil coisas eu faço, certo? Agora mesmo, Flávia, eu me dei um presente que é muito interessante e que me colocou num confronto, né? Que é um planner do Pão Diário, que é muito lindo, eu indico para qualquer mulher. Mas eu fiquei olhando para ele pensando, gente, as mulheres e moças do nosso tempo, elas são empurradas para uma quantidade tão grande de atividades. E ali naquele planner, claro, é uma coisa genérica, mas assim, meu Deus, quantos filmes, quantos livros, quantas viagens, quantos lugares, quantos... E assim, como eu sou uma pessoa muito simples nesse sentido, o meu tá mais vazio do que tudo, porque, Deus querido, é muito engraçado. Eu não consigo encher isso aqui de tantas coisas, mas eu consigo fazer com qualidade, certo? Ah, você quer? Ah, eu quero tanto fazer um piquenique com os meus filhos e a gente idealiza. Isso faz com que a gente não pegue a toalhinha simples no armário, as frutas que tem ali na nossa geladeira, na nossa fruteira, e a gente descer a escada ou atravessar a rua e sentar num pedacinho de grama ou em cima de um banco de praça com essas crianças, elas vão ficar felizes da mesma maneira, sabe? Então, são essas as situações que a gente precisa refletir para que Deus vá trazendo à tona essa identidade, certo, gente? E falando
sobre essa questão da identidade dentro dos nossos compromissos cotidianos. Identidade tem tudo a ver com o que você escolhe fazer no dia a dia, certo? Quem eu sou? Quem você é de verdade? E aí eu quero jogar uma pergunta agora e depois vou passar para a Flavinha para ela dizer algumas coisas. O que é que a Flavinha gosta? Gente, eu sei que a Flávia ama a natureza, certo? Então, por que mesmo amando a natureza, mesmo sentindo esse chamado de Deus para estar na natureza, a Flávia muitas vezes se obriga a ir no centro da cidade ver uma reforma que o governador fez, mesmo sabendo que não é aquilo que ela se sente chamada a fazer? Então, pare de atender chamados que nem são de pessoas, sabe? Às vezes esse chamado, a nossa igreja está fazendo um coro disso, daquilo. Eu não sei, eu não sinto que essa é a minha área. Eu sinto que a minha área é a intercessão, mas eu corro para fazer aquilo que não está na minha identidade. Então, nas suas conversas com Deus, comece a relembrar. E é isso que eu falo no livro, no Volte ao Lar. Comece a relembrar quem eu sempre fui, quem o tempo todo estava emergindo daquelas cinzas, das situações dolorosas ou das situações alegres da nossa vida, né? Aqui também tem um cachorro aqui, viu? Muito animado, muito alegre. Olha, quem eu sempre fui, sabe? Quem a Flávia sempre foi? A Flávia, eu sei que sempre foi a pessoa que ama seu lar, sua família. A Flávia, eu sei que sempre foi a pessoa que ama a leitura da palavra e ama um tempo com Deus. E que ela ama a natureza. Quando você, Flavinha, Samanta, Júlia, começarem a fugir essa é a minha identidade. E começar a olhar para você no espelho e falar, engraçado, eu não me reconheço mais. Tá na moda fazer maquiagem, mas eu não amo maquiagem pesada, eu nunca amei. E por que é que eu tô fazendo isso, sabe? Então, é isso, sabe? É lindo ouvir isso, porque na simplicidade, o marido entrou e tá rindo, a cachorra latia aqui. Então, Andréia, eu acho que é isso, é a gente lembrar quem a gente realmente nasceu para fazer, né? E não querer se encaixar em todas as coisas da igreja, do serviço, da casa. Sim. A gente sempre lembrar, como você disse no livro, a nossa essência. Qual é a nossa essência? A Raquel está falando aqui, eu fui chamada para servir e não consigo me desvencilhar disso. Gente, é um dos chamados mais lindos do mundo, sabe? Esse chamado de se doar, de se entregar sem pedir nada em troca. E a gente está precisando tanto disso, tanto, não é, Andréia? A gente está num mundo onde as pessoas estão olhando para si, como você disse, a gente anda rodeado por números. Você já prestou atenção como a gente sempre está ligado nos números? Os números de calçado, os números de seguidores, os números de valor que você ganha por mês em dinheiro. Tudo tem a ver com números. Mas Deus está nos chamando para justamente esse lugar, para qualidade e não para quantidade. Ele é um Deus tão bendito, Andréia, que até mesmo nas nossas falhas e nos nossos pecados, ele vem trazendo aos poucos, porque ele diz assim, se eu mostrar, filha, de uma vez tudo que você não vai suportar. Então o Espírito vem trazendo aos poucos, Flávia, precisa mudar isso. Sim. Tá muito ansiosa. Fique mais tempo tranquila, mais tempo comigo, mais tempo com seus filhos. E nesse processo de ouvir a Deus, a gente vai crescendo. Enquanto isso não é consumado, ele não para de falar no nosso coração sobre isso. E aquilo se consumou. Eu fui restaurada na questão da ansiedade. Então, o Espírito Santo vem trazendo outra coisa para mim, Flávia. Isso também precisa mudar. A sua linguagem precisa mudar, a sua maneira, seu tom de voz precisa mudar. Então, Deus não é um Deus de quantidade na questão de nos amontoar coisas. Ele é um Deus de qualidade. E aos poucos ele vai nos trazendo tudo. E a gente precisa urgentemente, meninas, viver esse tempo de qualidade.
deixar para trás esses números que nos perseguem o tempo inteiro. Sim, exatamente. André, eu Isso. queria te fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Onde que você acha que a gente começa a se perder? Onde a gente, qual fase da vida é mais propícia a gente se perder? Quando a gente começa a entrar num relacionamento indevido, quando a gente começa a entrar na adolescência, aonde a mulher pode se conectar e dizer, nossa, eu parei lá atrás, é naquele ponto que eu preciso voltar e recomeçar em Deus. Olha, Flávia, eu acho que em qualquer fase, eu posso dizer para todas nós aqui e conosco aqui, é, em qualquer fase da vida, e eu já respondo a pergunta de algumas meninas que estão falando aqui sobre ansiedade, nós podemos nos perder na adolescência, na idade adulta, na idade madura e até na terceira idade nós podemos nos perder quando a nossa referência são os outros, ok? Sério. Por que eu estou dizendo isso? Uma mãe de filhos adultos, muitas vezes ela se perde querendo governar a vida deles. Muitas vezes ela se perde invalidando tudo que fez a vida toda, com todo esforço, com toda coragem, só porque a nova geração diz para ela, olha, você não digita com o polegar, você digita com o indicador. Então ela se perde e ela começa a tentar ser quem ela nunca foi, certo? E isso pode acontecer em qualquer idade, tá? Então a primeira coisa que a gente deve fazer com esses sentimentos de perda é entender assim, porque, gente, quando você está perdido num lugar, numa cidade, num relacionamento, você sente isso. Você sente que o Espírito Santo de Deus começa a te falar, ei, mulher, você começa a sentir aquele incômodo como se você estivesse fora do seu lar. Fora do seu lar, no seu trabalho você começa a se sentir mal, começa a dar uma vontade de chorar, uma angústia, certo? E isso se deve ao fato de a gente olhar para o outro como modelo e não para Deus como nosso modelo e a resposta que tem dentro do coração de Deus, ok? Então, o que acontece? O que é que você tem que começar a fazer? Tirar esses modelos da sua frente. Primeira coisa, certo? Ah, André, mas se a minha intenção é mudar o jeito como eu me visto e ser uma mulher mais de um caráter mais piedoso, expressar a modéstia de Cristo. Então você ora ao Senhor, certo? Procure modelos espirituais que te transmitam isso. O que Deus sempre disse ao meu coração sobre isso, a respeito disso? Abra o seu guarda-roupa e... Então, assim, para de olhar num círculo ao seu redor para tudo que você vai fazer, certo? Por exemplo, eu sigo uma moça, eu acho que você deve seguir também, que é a Dila Alves Mineira. A Dila, ela é uma mulher da roça. Ela ama a natureza de colher, de plantar, de cozinhar coisas da roça. Ela aceitou a identidade dela e foi onde Deus colocou, onde ela nasceu, ela ama as raízes, então ela está constantemente, Flavinha, ela fotografa a mandioca cozida, ela fotografa o doce de banana que ela está fazendo, ela filma aquilo, e é a alegria do coração dela. Muitas vezes o que é que a gente faz, né? A gente começa a procurar uma montanha de referências que não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver com o que a gente ganha, que não tem nada a ver com o lugar onde você mora, certo? Para fazer o formato da sua vida. Então, assim, eu não posso ter o formato da vida. Oi, pessoal, velhinhos na estrada, tô vendo aí muita gente aí querida entrando. Eu não posso, gente, fazer o formato da minha vida igual ao de outras pessoas. Eu preciso primeiro, em relação à identidade, isso que a Flavinha perguntou, né? Onde é que é mais fácil a gente se perder? É mais fácil a gente se perder, Flavinha, quando a gente não se aceita. Aí eu não me aceito, eu não quero morar onde eu moro, eu quero que o meu marido pareça com o homem da televisão. Ah, mas agora eu quero fazer uma festa e gastar aquilo que eu não tenho. Eu quero me parecer com a mulher que tirou
foto para outdoor, eu quero ser daquele jeito ali. Eu não quero. E isso é o princípio da rebeldia, gente. É o momento em que você não aceita quem Deus fez, as portas que Ele te abriu, o quão preciosas são, sabe? E o quão maravilhoso é você estar no estágio da sua vida em que você está. Como é desagradável a gente conviver, e por isso a ingratidão na Bíblia, Flavinha, ela é colocada quase que como um pecado de feitiçaria. O coração que não é grato é comparado ao coração que pratica a feitiçaria. Por quê, gente? Por que isso? É a mesma coisa da maledicência, quando você começa a reclamar. Ah, eu sou adolescente, eu reclamo, porque eu tenho espinhas. Ora, eu tenho espinhas, mas eu tenho força física, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, eu sei dançar, mas não é isso que eu quero. Eu quero ser alguém que trabalha em Nova York, que usa um sobretudo num país que não faz frio. Então, assim, eu começo a querer ser pessoas que eu não sou, certo? E eu preciso que a gente aprenda a se amar, e por isso Deus trouxe a mensagem dele, né? Que eu tento escrever nesse livro, e em outras coisas que eu escrevo também, em outros trabalhos que Deus tem pedido que eu faça, que é aprenda a se amar. Você não vai se perder de você no dia que você aceitar a sua estatura, o seu tipo de pele, o marido que Deus te deu, e as possibilidades que ele tem, certo? Eu conversava ontem com uma moça que me dizia: o meu marido é um homem da roça, ele veio do campo. Ele veio do campo e ele ama plantar, e o sonho dele é ter uma pequena propriedade, certo? E nós viemos para uma cidade grande tentar a vida, uma melhoria de vida, né? E esse homem hoje ele mora num apartamento. Veja só, o sonho dele é ter uma pequena propriedade. Então, no momento que nós entendemos que esse é o chamado de Deus para a nossa vida, a gente começa a caminhar na direção do que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. E não nada parecido com nenhuma outra pessoa, certo? Certamente, Flavinha, o seu marido olhando para você, olhando para o seu rosto, olhando para o seu jeito, vai te achar muito mais bonita que aquela atriz que você almeja ser. Às vezes a gente olha e fala: nossa, olha a sobrancelha no rosto da mulher. E o seu marido vai olhar e falar assim: nossa, eu acho você muito mais bonita. Você toca muito mais meu coração, certo? Então, no momento em que a gente começar a pegar e deixar para lá essas referências que não tem nada a ver, sabe, com a nossa história. Você já viu a pessoa? Antes as pessoas usavam muitos livros de receita. Eu tenho alguns ainda, mas hoje as pessoas pegam a receita na internet. A pessoa pega a receita e fala assim: ué, mas o que é esse licor aqui? Eu vou ter que comprar esse licor para fazer essa receita, porque é muito chique. Mas espera aí, você sabia que lá na França eles acham chique tapioca, farinha de puba, porque lá não tem. Lá, exatamente. Aqui a gente acha incrível um limão siciliano. E o limão do pé, o nosso limão galego, aquele limãozinho que nasce no nosso quintal, a gente despreza. Quando muitas vezes, naquele país de onde veio o limão siciliano, lá na Sicília, eles acham maravilhoso o limão daqui, que lá não tem. Então, a gente precisa aprender a amar a nossa paisagem. Aprenda a amar o cerrado ao seu redor. Se você mora perto da Mata Atlântica, se você mora numa comunidade, no morro, aprenda a amar o lugar que você vive, as pessoas, as portas abertas que você encontra, os professores da escola onde você estuda. Aprenda a amar. E aí você vai começar a encontrar a sua identidade. Porque Deus, gente, eu falo muito isso no livro, ele atrela a sua identidade ao ambiente onde você vive. O ambiente onde você vive tem muitas pistas sobre a sua identidade, certo? E aí a gente parou, Flavinha, de se conformar a esse mundo, ok? As coisas que angustiam o nosso coração, elas vão começar a cessar.
Porque você vai começar a ver que você encontrou em Deus o caminho que Ele quer que você siga. E é só Ele que pode apontar esse caminho, né? Mesmo estando assim, tudo tão óbvio à nossa volta, tudo tão lógico, Flávia, você nasceu para isso, é seu dom, é seu talento. A gente se confunde muito. Por isso que a gente sempre tem que estar conectado com Deus. Para toda vez que a gente ter esse ponto de referência, essa outra pessoa, a gente ter o Espírito Santo para dizer, volta, porque você é assim. Eu te fiz para ser única e não uma massa, né? Não ser a maioria, não é um bando. Nós não somos um bando, né? Nós somos totalmente personalizados. A gente dá tanto valor nos trabalhos personalizados, né? A gente manda bordar uma toalha, uma flanela para um bebê que vai nascer, porque a gente quer o nome dele. E às vezes a gente paga até mais caro por isso, porque a gente quer aquilo só da gente, né? De modo que você vai olhar e vai dizer sua cara. E nós temos uma identidade única, nós somos totalmente personalizados, né? Nossa digital é uma prova lógica disso. Mas mesmo assim, a gente insiste em fazer como todas fazem, né? Se o modelo de sobrancelha agora é assim, pois eu quero assim. Sim, Se o modelo exato. lá é assim, eu quero assim. A gente não quer ser a gente quer ser a massa, a gente quer ser o bando. Deus não tem só isso pra gente. Não mesmo. Exato, pois é. O importante é a gente entender, né, como diz o apóstolo Paulo, que nós somos corpo e somos peças do corpo, onde todas as partes, todas as pequenas conexões são preciosas e são importantes. No dia que você entender que você é a massa, mas seria muito sem graça se essa massa se repetisse em partes idênticas. Ocorre que Deus fez você com características especialíssimas. Não tente matar o seu sotaque. Não tente matar a menina do interior que tem em você, sabe? Quando você assistir um filme e nos primeiros minutos você vê que você não gostou daquilo, mude, não fique assistindo, sabe? Ah, mas é uma TV por assinatura, cancela essa TV. Pule para outra, que tenha coisas que edificam mais a sua família. Bloqueie canais, sabe? Porque aquilo não é bom para a sua identidade, para a sua família, para a sua casa, sabe? Então, assim, comece a voltar a todas as coisas que Deus sempre mostrou para você que são preciosas para a sua história, para a sua vida, né? É uma questão assim de algo que é personalizado, como você acabou de falar. O Criador bordou uma história específica para você. E muitas vezes nessa rota de fuga, você começa a trabalhar de uma maneira que você detesta. Não estou falando aí da característica do emprego, porque muitas vezes ali no nosso emprego, gente, eu já encontrei, por exemplo, eu costumo contar a história de uma mulher que trabalhava na portaria de uma escola. Mas pense num lugar mais enfeitado, com plantas, com flores. Ela ia perfumada, ela ia com o batonzinho dela, ela estava sempre cantando. Então ela colocou parte da personalidade dela, do brilho que Deus deu para ela naquele cantinho e ninguém mais conseguia fazer do jeito que ela fazia. Então, assim, comece a observar o fluir de Deus por meio de você, das coisas que não são parecidas com mais ninguém, sabe? E pare também de se culpar, de dizer assim, poxa vida, mas eu tentei cantar e não deu certo. Se não é o chamado que Deus tem, se o seu chamado... Olha, veja bem, é difícil às vezes para mim, porque assim, o meu dom primordial é escrever. E escrever, gente, é um dom anônimo. Você passa horas sentado num canto, sozinho, sem ninguém te vendo. Não tem plateia, não tem aplauso para isso, né? E quando você faz isso agora, eu me inclinei ao Senhor, eu posso dizer a vocês que no momento em que eu entendi que esse era o meu chamado, que é um chamado que começou quando eu estava na quarta série, quando ainda era série. Quando eu estava na quarta série, eu gostava de escrever histórias, eu fugia para a biblioteca nos momentos de intervalo, tinha 5 minutos de aula e eu ia para a biblioteca. E eu fui crescendo e entendendo que esse era o meu dom. Só que chegou um ápice da minha vida que eu entendi que essa maneira pela qual Deus me usa.
E quando eu permiti que Deus me usasse da maneira como Ele queria, ocorre que as pessoas quiseram ler o que Ele tinha a dizer por meio das palavras que eu coloquei no papel, porque o Espírito Santo permitiu isso. E é incrível o que Ele pode fazer por meio disso. Então, se o seu dom é cozinhar, sabe? É aconselhar pessoas, é servir pessoas. Comece a perceber o que Deus vai fazendo e é sempre maravilhoso o que Ele vai fazendo. É grandioso muitas vezes sem ser grande, sem ser proeminente, né? Então é isso. E que a gente comece o nosso tema, né? Nós estamos inconformadas muitas vezes. E por que, gente, a gente fica tão inconformada com tudo que a gente vê ao nosso redor? Porque aquilo não é a nossa forma mesmo. Então você não vai conseguir aceitar algo que não é a nossa forma. Quando nós vemos, né, atitudes assim grosseiras por parte de mulheres, atitudes assim impositivas, mulheres e homens que não se deixam governar pelo Espírito Santo, que não ouvem as outras pessoas, aí a gente fala: nossa, eu não me conformo com isso. E de outro lado a gente diz: eu não quero tomar essa forma. E o Espírito Santo vai te dizer qual é o caminho. E geralmente o caminho está impresso em você da cabeça aos pés. Até naquilo que você gosta de comer. Ah, mas eu gosto tanto de comer tal coisa, assim, um sabor. E como é diferente, sabe? E tudo isso em Deus vai te encaminhar para ter uma vida gloriosa nele. Ah, mas é possível uma vida gloriosa nesse mundo? Sim. Porque aqui começa o céu. O céu não começa no céu, gente. O céu é um chamado que começa na nossa resposta para Deus. Amém. Quando nós dizemos amém, nós falamos: Senhor, eu aceito o que o Senhor me deu. Usa a minha vida como eu sou. Usa o que eu tenho, sabe? Como todos os profetas, as pessoas lá na Bíblia, elas se permitem, pode ler, serem usadas como elas são. Como Davi com a funda, como Ruth que deitou ali aos pés de Boaz, como Esther que tinha apenas a sua beleza, certo? Num reino onde as pessoas tinham poder, dinheiro, autoridade, ela tinha a beleza e a delicadeza. E Deus nos usa com o que nós temos, com aquilo que nós temos. Amém. Doce verdade. Relembrar tudo isso, porque o Senhor faz isso, Ele fala e relembra, porque Ele sabe que a gente às vezes precisa ouvir de novo, até que isso se torne uma verdade no nosso coração. Andréia, muito obrigada por depositar aqui esse seu tempo e edificar a nossa vida com essas dicas tão valiosas, né? De se silenciar, de se conectar com o que realmente Deus nos fez para ser, que a gente possa crescer em Deus, a gente possa se tornar uma mulher mais calma, mais leve, mais presente, porque essa é a identidade de Deus para nós. Vamos orar antes da gente encerrar nossa live? Vamos orar, Flávia. Vamos orar. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus bondoso e um Pai paciente. Um Pai que ensina os seus filhos o caminho certo a seguir. Deus, e nós depositamos aos teus pés os nossos corações, a nossa mente, a nossa voz, o nosso ouvido, todo o nosso corpo, Senhor, como sacrifício vivo ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, comparar com outras mulheres, não nos deixe entrar para as estatísticas e números, mas faça de nós, Senhor, mulheres valorosas, mulheres que amam a sua palavra, mulheres que amam seus lares, mulheres que amam as pessoas que nos cercam. Nos faça ser justas e pacientes e piedosas, Senhor. Amém. Que possamos saber quem somos em Ti e cada dia mais sermos edificados para a glória e para o louvor do Seu nome. Eu oro ao Senhor em nome do nosso irmão mais velho, Jesus. Amém. 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 Meninas, obrigada, Deus abençoe vocês que ficou com a gente. Infelizmente, eu perdi aquele link, mas eu vou tentar resgatá-lo, porque lá tem muito. E se Deus quiser, vai dar certo. E a live vai ficar salva, tá bom? Meninas, então segue quem ainda não segue, a Andréia. Andréia, deixa eu ver se eu citei seu nome certo.
Faulhaber? Isso. Tem duas maneiras de pronunciar, né? O alemão Faulhaber ou Faulhaber. As pessoas falam Faulhaber, como se lê. Isso. E aí eu já indiquei, mas vou falar de novo para quem entrou agora. Volte ao lar antes que termine o dia. É uma riqueza, gente. Como diz as meninas, é um divisor de águas mesmo. Então, entra lá no IG dela, conheça um pouquinho do trabalho dela, que vocês vão se encantar, tenho certeza. Andréia, um beijo. Bom descanso Beijo para você. para vocês Essa também. noite seja revigorante. Viu? Amém, Deus querida. abençoe. Tá Muito bom. obrigada e Fica até com outros papos, Deus. se Deus quiser. Tá bom. Tchau. Obrigada, querida. Tchau. Beijo. Beijo.